Dia novamente, que bom ter todo mundo aqui para mais um encontro da nossa trilha do Radar de Futuros. Para quem não conhece, Radar de Futuros é uma ferramenta que a gente lançou há pouco tempo que mapeia 50 tecnologias que estão impactando o mercado financeiro de capitais. Então, ele é uma ferramenta visual que a gente vai apresentar aqui para vocês já já, mas vocês podem ir acessando, acabei de deixar o link aí no chat. Hoje a gente vai falar aqui sobre governança, um tema que vai bem além de compliance e regulação. Governança 5.0, que é uma evolução da governança corporativa, uma resposta para o mundo cada vez mais digital, complexo e interconectado. No Radar a gente tem bastante disso e ele mostra que a tecnologia está tornando um pilar central da governança moderna. A gente está vendo decisões, auditorias e regras sendo mediadas por sistemas automatizados, e isso muda muita coisa. A forma como a gente garante integridade, como a gente avalia risco, como a gente exerce responsabilidade. E é uma transição, né, de processos bem manuais e reativos para uma governança mais automatizada, preditiva e transparente. Isso que está mostrando lá no Radar. Aqui o ponto não é só a tecnologia, não é só o processo, mas é também desenvolver uma mentalidade de futuro. A gente tem essa visão aqui de alfabetização de futuros, que a gente vai ver na sequência com o Michel e o Turra que estão aqui com a gente. E é justamente isso, aprender a enxergar sinais, antecipar mudança, agir de forma estratégica antes que elas se tornem urgentes. Então a gente está mapeando essas tecnologias, a gente está vendo que ela está afetando várias áreas do nosso dia a dia. E a ideia aqui é simples, né? Que governar não é só controlar o presente, a gente está preparando tudo para todo mundo para o que vem. E é esse olhar de futuro que a gente vai ter para o encontro de hoje. Então, a gente vai usar o radar como plano de fundo, a gente vai falar um pouquinho das tecnologias ligadas à governança que está lá. Mas antes disso, para abrir esse tema, eu quero convidar o Michel e o Turra para fazer essa introdução sobre a alfabetização de futuros, fazer uma navegação pelo radar, e depois a gente passa pelas tecnologias de governança que tem lá para vocês e a gente discute um pouquinho sobre o assunto. Fiquem à vontade para perguntar, levante a mão, abra o microfone, conversem com a gente. E é um papo isso aqui, e a gente conta com vocês nisso. E sejam bem-vindos novamente. Michel, é com você. Obrigado, Lucas. E reforçando que queremos que seja mesmo um diálogo, nós temos ideias grandes para apresentar, mas isso tudo se torna muito mais útil quando vocês têm dúvidas e questões. Então, queremos reforçar a importância de manter isso aqui como uma conversa. Eu vou. Ok, estamos com os slides agora. E a gente vai passar por um pouco de uma estrutura do que vai ser tratado hoje, e depois nós nos introduzimos e começamos o conteúdo mesmo, mas a ideia é de falar um pouco sobre a alfabetização de futuros, o que significa e como é que isso é útil para nós, apresentar o radar, que vocês todos já tiveram acesso, mas apresentar alguns recursos e aspectos de como é que ele funciona, discutir um pouco o tema de governança em maior profundidade, depois fazer alguns exercícios e transitar dos exercícios para uma espécie de perguntas e respostas. Então, se tiverem dúvidas antes, mandem no chat, e se quiserem guardar para depois, a gente conversa com o microfone aberto. Turra, quer se Olá, introduzir? vocês me escutam bem? Eu Ok, escuto. boa. Bom, eu sou o Rodrigo Turra, eu estou em Amsterdã, eu adoro mapear movimentos culturais, eu tenho uma newsletter semanal, já tem alguns anos, onde eu faço isso, chama The Nexialist, e eu trabalho com a Envision já tem um bom tempo, fazendo esse mapeamento de tecnologias emergentes, enfim, junto com o Michel e junto com o Lucas, foi eu que ajudei a coordenar a criação desse radar, muito a quatro mãos, porque foi uma galera participando da comunidade da Ambima também, então por isso que está bem legal esse material. Pode passar. Eu sou o Michel, por acaso também estou em Amsterdã. A nossa empresa é pequena e distribuída. Eu comecei a Envisioning vai fazer 15 anos, como uma tentativa de compartilhar a empolgação que eu tenho com tecnologias emergentes. Eu sempre tive a impressão de que a tecnologia molda o nosso redor, ela mexe com as organizações, ela mexe com a sociedade, com a forma que a gente se comunica e muito mais. E trazer uma visão compartilhada para isso, eu acho fundamental. E a Envisioning cresceu, nasceu, surgiu com essa intenção. E hoje trabalhamos, vou mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho, a supervisão do nosso trabalho, além do detalhe dele, como a entrega do radar feito em conjunto. Mas a premissa do nosso trabalho é sempre em volta de ajudar pessoas a pensar e perceber novas perspectivas de futuros. Eu tenho um esforço contínuo de desenvolver desculpa,
Essa é minha cachorra, eu não sei quanto que o ruído está sendo cortado, mas aqui ela está. Eu escrevo uma newsletter semanal sobre o que eu acredito ser uma transição para a inteligência artificial geral. Eu acho que a curva de transformação que a gente está vivenciando em volta de inteligência artificial é só o comecinho. E eu estou tentando defender ou comprovar que isso está acontecendo há um tempo. Então, para quem gosta desse tipo de pensamento, a newsletter faz sentido. Eu sempre usei muito tecnologia. Os meus amigos falam que eu sou tô na intersecção entre um early adopter, que é o primeiro usuário de uma tecnologia, e o heavy user, que é aquela pessoa que utiliza muito. E, de fato, eu passo os meus dias utilizando para entender para onde estamos caminhando. E isso levou a uma série de exercícios de gráficos e de pesquisa há uns anos, em qual eu tentei consolidar as tecnologias que eu via acontecendo nos próximos anos, isso em 2011, foi o primeiro desses esforços. Foi um esforço subjetivo, especulativo, sem se embasar em evidência científica, mas sim tentando projetar pelo tempo natural que certas coisas tendem a demorar, entender, olha, hoje estamos em 2011, quais são as tecnologias que podem se materializar, quais tecnologias estão em desenvolvimento, e quando que elas podem se multiplicar, por exemplo. O maior erro nessa pesquisa foi a ausência de cripto, que, claro, foi uma coisa gigantesca que estava, né, o Bitcoin valia centavos na época. E isso, claro, trouxe uma série de oportunidades de exposição e nos trouxe o privilégio de poder trabalhar com entidades de inovação no mundo inteiro, tanto no setor público quanto privado. Então, nós nos especializamos em ajudar equipes de inovação a traduzir o que eles veem acontecendo, o que nós juntos vemos acontecendo em certas ocasiões, para outros públicos, seja por motivos estratégicos ou seja para motivos de engajar a comunidade para pensar juntos em futuros. E a gente trabalha fortemente com ferramentas, nós vamos ver o uso dessas ferramentas com uma espécie de acompanhamento a quatro mãos, que a gente chama de consultoria, e um embasamento de pesquisa muito rigoroso, aplicado a futuros, a foresight, tanto em volta de tecnologias emergentes quanto sinais de mudança em geral. Então, esse é um pouco de contexto de quem somos e que tipo de expertise que a gente tenta trazer aqui para a mesa. E nós existimos dentro de um contexto de alfabetização de futuros. Então, antes de pular para isso, temos um exercício. É isso, Turra. O exercício coletivo que nós gostaríamos de ouvir de vocês indiretamente pelo slide ou pelo link aqui no QR, que é entender de cada um como é que você se sente em relação ao futuro. Porque o próximo capítulo é sobre essa habilidade que é a alfabetização de futuros, e a gente vai descrever isso com muita calma em breve, mas queremos dedicar aqui um minutinho para entender como que cada um de vocês se sente em relação ao futuro. Incerteza, animação, curiosidade, otimismo, ansiedade, desafio, pavor, confiança. O otimismo está vencendo, junto com a animação. Insegurança, porém otimista. Olha a incerteza vencendo. Essa leitura sobre como é que a gente se sente em relação ao futuro é uma coisa que a gente faz pouco, né? No dia a dia. É raro a gente criar espaço para esse tipo de questionamento. Obrigado a todos que preencheram, acho que encerramos aqui. Mas é importante, porque quando a gente fala sobre letramento de futuros, uma grande parte de ser letrado sobre futuros é conseguir tratar com clareza o vocabulário em volta, né? Como é que a gente se sente, o que a gente enxerga, o que a gente pensa. Então é importante ter espaço para isso. Então, super obrigado para todo mundo que participou aqui. A gente tem a gente tem mais uma maneira de ouvir um pouco onde vocês estão, que é
Agora, voltando um pouco para o contexto profissional, que é entender, segundo vocês, qual que é o maior desafio atual em governança do seu ponto de vista. Ou seja, quais que, né, o que ocupa a sua mente, o que te preocupa em relação à governança, que é um assunto que vocês têm envolvimento e expertise, e que nós estamos tentando entender essa sobreposição entre as tecnologias que nós vemos acontecendo e a realidade do mercado, que é onde vocês vivem. Então, esse exercício serve um pouco como essa ponte. Temos mau uso das informações, temos velocidade de informação, imagino também, treinamento gigantesco. Então, muitos falam que treinamento é o principal desafio. Governar IA gigante, LGPD, aderência à governança, transformação tecnológica, estamos aqui para falar um pouco dela. A incapacidade de acompanhar, isso é interessante. Isso a gente vê acontecendo em tantos lugares. Transparência, novos controles, ou seja, a mudança. O treinamento também, né, tem tudo a ver com a mudança, porque só ao mudar que a gente tem que retreinar. Então, o tema de transformação é muito forte. Transformação tecnológica, incerteza de equipe, acompanhamento, adaptação também tem a ver com transformação, a velocidade. Tudo gira em volta a 1 grau ou 2 de transformação e de mudança. E as consequências dela, é o que eu E é estou sentindo curioso aqui. também, Michel, que isso aqui se aplica a qualquer área, né? Dá para ver que a gente pensar em outras áreas das empresas, a gente não tem muita coisa aqui que seja muito exclusiva do compliance, né? A gente Essas, está num momento tecnológico que tá é muito. verdade, pode substituir governança por marketing, que provavelmente vai sair Vai vir igual. parecido. Pois é, porque o macro acho que para todo mundo, tá muito esquisito. E só vai ficando mais. É a minha especulação. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre por que a gente tem uma certa especulação sobre futuros e o que vocês podem fazer para desenvolver um pouco essa musculatura de pensamento sobre futuros. Bom, para quem veio no primeiro workshop, essa parte vai ser um pouco parecida, mas é importante para a gente lembrar o que é alfabetização de futuros e por que é importante. Em 2020, no fim do ano, que era quando a pandemia estourou, a Unesco lançou esse summit, essa cúpula, para falar de futuros, de alfabetização de futuros, que é nada mais do que lembrar que o futuro, primeiro, ele só pode ser imaginado, ele não existe ainda, e ter essa habilidade de pensar futuros diferentes do que a gente espera. Às vezes a gente tem só na cabeça uma coisa que vai acontecer e dá para usar formas de imaginar coisas diferentes de acontecer. E, e é uma habilidade necessária para o século XXI, de ser capaz, né, de imaginar esses futuros diferentes. Se puder passar para o próximo. Eu acrescentaria só um detalhe que eu acho que a Pode visão falar. de futuros como plural, no sentido de são múltiplos futuros, que é um assunto que tu vai tocar um pouco, mas também no sentido de alfabetização ou literacia, no sentido de tanto ler quanto escrever. Então a gente pensa muito de saber ler o futuro, mas acho que a Unesco tenta, os pensadores que eles se alinharam em volta dessa mensagem, falam muito sobre a nossa capacidade de afetar o futuro, de mexer e de conseguir afetá-lo. Obrigado, Michel. Foi ótimo o seu, seu ponto. E aqui, esse slide é mais para mostrar que, né, esse tema de futurologia, de estudo de futuro, ele não é só uma coisa. Dá para a gente pensar nesse setor desde pesquisa de mercado, que ele está mapeando ali algo mais perto do presente, né? Se a gente vê nesse gráfico, a gente tem, de um lado, o método científico e do outro, sensibilidade, e aí o horizonte de futuro, né, o quanto for. Então, pesquisa de mercado é algo que a gente está vendo o que está acontecendo agora. Cool hunting, que é um termo mais para moda e decoração e design, que é algo que tem mais uma sensibilidade de quem tem aquele olhar ali para trazer o que está acontecendo, até ficção científica, que é algo que às vezes pensa muito mais na frente
é uma coisa mais de narrativa, de ficção, mas que pode trazer aprendizado sobre como a tecnologia afeta o nosso dia a dia e a nossa camada social também. E a nossa visão sobre futuros é muito pautada em volta da tecnologia. Nosso objeto de estudo é a tecnologia emergente, né? A tecnologia que ou está em desenvolvimento ou que não atingiu seu estado máximo ainda, não achou um público necessariamente, emergente nesses dois sentidos. E quando a gente observa a tecnologia por um tempo, a gente começa a enxergar certos rumos, certas direções que ela obedece. Então, a tecnologia tende a caminhar na direção de mais ubiquidade, né? Ela se torna cada vez mais presente e cada vez mais complexa. Então, qualquer artefato tecnológico que a gente pegar, a gente consegue enxergar um histórico visível que nos trouxe lá, como, por exemplo, aqui representado a escrita, que passou por inúmeras fases, mas segue numa trajetória conectada por milênios. E a tecnologia mexe com as nossas expectativas, ela muda a forma que a gente pensa que o mundo deveria funcionar. Então, se uma vez houve um hábito de caçar, hoje há o outro hábito de tocar na tela cada vez que a gente está com fome. É um exemplo extremo, naturalmente, mas aponta na direção de como é que as nossas expectativas sobre o mundo são transformadas com tecnologia e como que é uma escala irreversível. É muito difícil você reduzir suas necessidades tecnológicas. Ela caminha só numa direção. E a tecnologia é tudo aquilo que a gente cria, é, de certa forma, tecnológico. Tudo que foi feito pela nossa espécie é fundamentalmente tecnológico. Então, dinheiro, não só as notas, as cédulas e os criptos, mas o conceito de você armazenar valor num objeto e passar esse objeto para a mão da outra pessoa e ela perceber o mesmo valor, é uma construção tecnológica, não é um estado natural das coisas. A agricultura, né, a forma que domamos a superfície da terra, a escrita, não só as letras as folhas e as canetas, mas o conceito de você codificar a informação, a forma que domamos o fogo, tudo isso é exemplo de tecnologia e todas essas tecnologias caminham nessa mesma direção, de maior ubiquidade, de maior complexidade com o tempo, de maior e maior presença em nossas vidas. E nós tendemos a superestimar o impacto de tecnologias a curto prazo, enquanto a gente subestima a longo prazo. O que significa isso? A curto prazo a gente pensa que uma tecnologia nova vai mexer muito com a nossa vida, né? Vai mudar tudo, vai mudar tudo. Não muda, não mexe, não é tanto assim, enquanto a gente esquece dela e ela continua se desenvolvendo. Elas passam, elas se transformam numa velocidade exponencial e, e a gente só sente o efeito disso, sem necessariamente conseguir corrigir nossas expectativas para acompanhar esse grau de transformação. Isso é verdade mesmo quando a gente sabe que é verdade. Então, há uma recompensa, né? Temos que compensar o ritmo constantemente. E aqui é uma das múltiplas maneiras de manifestar, de demonstrar essa transformação exponencial que a tecnologia traz, que é observar a capacidade de computadores e o preço de computadores. Capacidade do lado esquerdo é uma curva exponencial, que cresce, né, de forma linear no gráfico, ou seja, nos últimos 30 anos, a capacidade dos supercomputadores mais rápidos aumentou em mais de 1 milhão de vezes, mais de 100 milhões de vezes em 30 anos, e o custo por armazenamento, por exemplo, tanto de memória quanto RAM, cresce num ritmo parecido. Isso aqui não para, às vezes acelera, às vezes desacelera, mas essas curvas têm décadas e décadas de peso histórico que fazem com que elas tendem a continuar. Então, cada vez mais tecnologia por cada vez menos dinheiros. E, enfim, é legal a gente saber também de onde vem essa disciplina do estudo de futuro ou de foresight. E a gente tem duas veias que guiam o que a gente usa hoje como disciplina. Uma que vem dos Estados Unidos, que era mais focado na parte militar, na parte de estratégia para se preparar para a guerra. E essa veia estratégica. Eu cuido assim, ó. Uma coisa muito frágil. Eu vou convidar todo mundo a se mutar, por favor. Obrigado. E essa veia mais estratégica que veio dos Estados Unidos, ela dominou o mercado de foresight por muitos anos.
hoje a gente vem recuperando o que a gente chama de foresight transformador ou transformativo, que ele vem de um aprendizado mais do pós-guerra. Então, ele tem um olhar mais de reconstrução, ele tem um olhar mais de imaginação, e é o que a gente vem adotando mais nos últimos tempos. Se puder passar o próximo. Esse é um site que eu acho muito legal, apesar de ser feio, parece um site dos anos 90, mas é uma base de dados, é um repositório que mapeia tecnologias que apareceram em ficção científica e que a gente já está adotando ou que foram lançadas recentemente. Eu acho esse exemplo legal, por exemplo, do filme Her, que ele já previa a pessoa se apaixonando pela sua inteligência artificial, que não demorou o quê? 12 anos para a gente estar vendo isso na vida real. E também, tipo, tem outras, tem uma lista enorme, que para quem quiser entrar depois, é um arcabouço legal de informação. Pode passar. E, e a disciplina de futurologia tem sido cada vez mais aceita como necessária e indispensável dentro de companhias. Não precisa ter alguém específico fazendo isso, mas que essa habilidade seja aprendida pelos times de estratégia, de criação. Enfim, é algo que é sempre legal pensar como uma habilidade que a gente pode aprender. Pode passar. Enfim, no primeiro workshop que a gente fez, a gente trouxe algumas metodologias de futuro, e aqui a gente trouxe outras diferentes para a gente não ficar na mesma tecla. Eu acho o Trend Watching uma empresa muito legal. Eles também acho que são baseados aqui em Amsterdã, e eles têm esse olhar de tendência mais focado no consumo, e, e como isso está na interseção de necessidades básicas, macro tendências, então necessidades básicas como tipo comunidade ou autoexpressão, macro tendência como a crise climática ou como a sociedade está envelhecendo, e inovações de diferentes segmentos. E isso implica entender as expectativas que a gente vai desenvolvendo. Se puder passar o próximo. Eles chamam de economia da expectativa, que eu acho um jeito bom de resumir o que acontece. Porque a gente começa a se acostumar, enfim, com as inovações que a gente vai recebendo e começa a esperar isso de outros segmentos também. Então, as marcas, elas não existem isoladas, né? Se eu hoje consigo fazer Pix para resolver qualquer coisa, eu espero esse mesmo tipo de conveniência em outros serviços. Eu acho que isso é um lugar também legal de olhar para, enfim, onde a economia está indo. Pode passar. E hoje eu acho que a principal metodologia que a gente vai usar depois também para olhar para o radar é do Steeple. É uma metodologia, é um framework bem estabelecido de análise de contexto externo, e ele é usado em estratégia, inovação e em futurologia também. Eu achei legal trazer ele aqui porque ele transborda o pensamento de pensar só no segmento que você está, que no caso que a gente está falando de governança, que seria mais a parte legal. Ele entra também com um pilar de meio ambiente, um pilar ético, e ajuda a gente a ter uma noção de impacto da tecnologia que vai além só daquele segmento que a gente está olhando. E aí, a nossa abordagem de olhar para tecnologias se complementa essas outras metodologias de uma forma bastante científica. Ou seja, quando a gente fala de tecnologias emergentes, tem dois eixos sobre qual a gente mede o que significa ser emergente. Um deles é o grau de preparo tecnológico, que é chamado TRL, que é nível, o grau de prontidão tecnológica, Technology Readiness Level. E ela é basicamente uma régua entre a ideia e o produto. A gente mede a distância ou a transformação de quanto que uma certa ideia conseguiu se desenvolver e se materializar em direção de produto. E todas as tecnologias passam por esse grau por essa transformação. Toda tecnologia começa como ideia,
Algumas dessas ideias viram conceito, alguns desses conceitos viram protótipo, alguns desses protótipos viram produto. Mas todas elas rigorosamente passam por essa transformação. E uma maneira de visualizar isso de altíssimo nível é comparar o Drex com o Pix. O Drex é prontidão tecnológica média, baixa, não está em uso não tá sendo utilizado ainda, mas está em amplo desenvolvimento, enquanto o Pix é uma tecnologia pronta, amplamente utilizada, mas que continua sendo desenvolvida, continua tendo novos recursos, novas modalidades e usos sendo incorporados em função do seu desenvolvimento contínuo. Então, as tecnologias passam por essa progressão inevitavelmente, algumas mais rápido do que outras. E esse grau, essa forma de medir as tecnologias é o principal indicador utilizado em nosso radar de futuros, que eu vou apresentar aqui. Então, para quem ainda não navegou, ele traz 50 tecnologias emergentes de diferentes categorias apresentadas com uma série de metadados e análises complementares para conseguir detalhar cada tecnologia da maior quantidade de formas possíveis, né? Porque a tecnologia é uma coisa muito abstrata, é muito difícil conceitualizar o que ela é. Às vezes é óbvio, muitas vezes não. Então, a nossa abordagem inclui transformar os conceitos em imagens, usando IA, naturalmente, e descrever as tecnologias como uma espécie de cartas. A gente isola cada uma delas, avalia o seu grau de prontidão, né, numa escala de 1 a 9, quão madura, quão desenvolvida está essa tecnologia, né, naquela escala que a gente viu há pouco, e passamos por uma avaliação humana, por um painel de experts que nos ajudou a determinar o grau de relevância de cada tecnologia, que é indicado, a distância do centro indica a prontidão e a barra externa indica o grau de relevância quando vocês navegarem. O radar está agrupado em volta de 6 áreas principais e dentro de cada área, por exemplo, a área de hoje, encontramos exemplos de tecnologias que pertencem dessa categoria. E cada uma delas, como visto, ilustrada, descrita, avaliada. O radar permite alguns usos um pouco mais avançados de como filtrar e entender essa informação. A gente vai entrar em uma delas logo, que é o assistente, que é uma maneira de conversar com o conjunto de dados inteiro. E outras formas estão presentes aqui embaixo, em qual podemos, por exemplo, ordenar o radar em volta de prontidão. Então, a gente vê as tecnologias de prontidão mais baixa e comparado com mais alta, e mesma coisa por relevância. Então, tudo é bastante relevante, porque isso faz parte do filtro, mas aquelas que têm uma nota menor estão aqui em cima, como se fosse no topo do relógio, e as maiores no final do relógio. Então, esses são usos um pouquinho mais avançados para visualizar os dados que estão por trás dos resultados. E a gente convida sempre vocês a fazerem esse acesso assíncrono, de conhecer as tecnologias uma por uma, e utilizar as diferentes maneiras de comparar os dados apresentados. Voltando para os slides. Os meus slides sumiram, um segundo. Ele está aqui em tela cheia, por isso. Falamos, então, um pouco sobre as áreas de pesquisa. Falamos um pouco sobre o grau de relevância. Aqui é o detalhe do grau de relevância. Então, isso aqui foi feito com painel de experts, em qual cada tecnologia foi avaliada referente ao seu grau. E pronto, essas são os principais características da pesquisa. E agora o Turra vai contar um pouco sobre os insights aprendidos por nós ao fazer essa pesquisa. Obrigado, Michel. Aqui eu só queria trazer insights, assim, tendências que são do mundo tecnológico, que não entraram no radar porque a gente decidiu fazer uma outra divisão. Eu acho legal como a gente está aqui ao vivo de compartilhar para quem veio. Então, eu gosto muito dessa frase da Amy Webb, que ela é a dona do Future Today Institute,
que para quem gosta de tendência, eles todo ano soltam um relatório enorme com as tendências tecnológicas para aquele ano, e tem também a parte de finanças, então é um material super rico para quem quer consumir, mas ela fala para prestar atenção em como as tecnologias estão convergindo. E isso é verdade também, quando a gente olha para o nosso radar, tem algumas tecnologias que mostram exatamente essa convergência. Pode passar, Michel. Aqui são 3 exemplos de convergência. Então, é, finanças centralizadas com IA, ou finanças tradicionais com finanças descentralizadas, ou IA com computação em borda, ou edge computing, de como essas coisas vão se juntando para criar coisas novas. Pode passar. E aqui é uma outra que o Michel tinha falado também, do Pix, por exemplo, que ele já está, uma tecnologia pronta, mas continua recebendo inovações incrementais que vão incorporando ali. Então, já existiam robô advisors, hoje a gente chama eles de robô advisors avançados, mas eles continuam ganhando ali novas features. Ou o blockchain proof of stake. O blockchain é sempre muito criticado pelo consumo de energia, e há também outras formas de fazer, como o proof of stake, que consome menos energia. Ou a inteligência artificial explicável, que é um próximo passo para a gente conseguir entender o que acontece ali por trás, né, da caixa preta, que a gente chama, da IA mais comum que a gente usa hoje. E aqui vamos enfatizar um pouco o tema escolhido hoje, e ouvir um pouco do Lucas, que preparou algumas ideias sobre a governança em transformação. Estás mutado? Sempre, né? Tem que ter esse momento. Melhor, Bom, melhor assim. pessoal, Eu vou abrir o radar aqui enquanto você fala um pouco dele. legal. A ideia aqui agora é passar um pouco pelo que a gente tem de governança, compliance lá dentro do radar. A gente fez uma análise dessas ideias. A gente tinha um especialista em compliance e governança para falar aqui hoje. Infelizmente, a gente teve que cancelar de última hora. Então, eu queria ouvir de vocês aqui depois também o que vocês sentem disso, como é que vocês estão vendo essas tecnologias que a gente vai passar. Mas a ideia aqui é eu fazer uma análise rápida, passar por algumas tecnologias e aí a gente bate um papo depois, tá? Mas acho que até falei um pouquinho no começo, o radar ele mostra que o conceito de governança está passando por uma transformação profunda, como qualquer outra área nessa época de IA e descentralização tecnológica. Então, a gente está deixando para trás um modelo bem baseado em controle manual, auditorias pontuais, e reação aos riscos, e entrando nessa era de governança mais digital, automatizada, inteligente. É uma coisa que já está acontecendo e a gente já vê aqui no radar que daqui para 10 anos isso pode ficar um pouco bem mais forte. Então, essa é a essência de integrar tecnologia, regulação e propósito, garantindo que as instituições consigam manter integridade e confiança, mesmo em um ambiente cada vez mais complexo. E no radar a gente mapeia várias tecnologias que apontam para esse futuro. Tem bastante coisa lá, vocês podem depois olhar cada uma delas, ler a descrição, ver o material de aprofundamento, mas eu vou começar aqui agora falando com o IA para Compliance, que é a mais básica dentro do assunto, que é dentro do contexto, a quantidade de dados que circulam nas instituições, ela é impossível de acompanhar manualmente. Então, com a inteligência artificial, a gente vem para mudar isso e melhorar esses processos. Ela consegue monitorar operações em tempo real, identificar padrões de comportamentos suspeitos, cruzar informações, emitir alertas automáticos. Isso acaba transformando o compliance de uma função bastante reativa, que olha para o presente e para o passado, uma função preditiva e contínua. A gente já tem isso em grandes bancos e gestoras hoje, com a IA ajudando a identificar anomalias em transações, monitorar a comunicação interna e até classificar risco regulatório. E isso é um passo importante para uma governança mais eficiente e preventiva, que usa tecnologia para reforçar a integridade e reduzir custos. Então, essa é a primeira tecnologia que a gente tem ali. A segunda é a infraestrutura de compliance automatizada, que junto com a IA, ela permite que os processos de auditoria e verificação ocorram o tempo todo, sem depender de grandes ciclos manuais. Então, a gente vai ver um compliance que deixa de ser um projeto e passa a ser uma camada viva da operação. Esses sistemas vão verificar, documentar e alertar continuamente, criando uma trilha de auditoria digital que aumenta a segurança e confiança tanto para a instituição quanto para o regulador. Então, vocês veem que as coisas vão se conectando, né? Uma vem trazendo com a outra. Não existe um compliance automatizado sem uma IA avançada. E aí a gente agora tem um outro tópico que eu queria trazer, que é a IA explicável,
que é um ponto crucial para a futura governança. E tudo que a gente já conversa aqui com vocês, eu vejo que esse é um grande problema da adoção da IA e da questão da governança desses sistemas, dessas empresas, porque ela é uma caixa preta, a gente não consegue explicar por que ela faz o que ela faz. E a gente vê no futuro aqui que isso vai ser possível daqui a um tempo. Então, quando a gente tiver uma IA explicável, hoje ela já toma decisões que afetam diretamente o mercado, né? Tem gente que já usa para aprovação de crédito, análise de risco, mas num ambiente tão regulado como o nosso, não basta esse modelo funcionar, a gente tem que entender como ele chegou naquela decisão e conseguir explicar isso. Então, a IA explicável garantiria isso. Ela vai permitir que os auditores, reguladores, investidores entendam qual a lógica por trás das decisões automatizadas, diminuindo a necessidade de intervenção humana ali no processo. Coisa que a gente acha que ainda precisa ter, mas quando a gente tem essa IA explicável, a gente tem uma flexibilidade muito maior nesses processos. Então, isso garante transparência e auditabilidade desses processos usando IA, pilares fundamentais de qualquer estrutura de governança, vocês bem sabem. A próxima tecnologia é a identidade autossoberana, que a gente separou por aqui. Esse é um conceito bem novo. Eu, particularmente, acho que isso está um pouco longe de acontecer, mas ele tem e pode ser que aconteça de forma diferente do que a gente colocou aqui, mas está com um potencial transformador grande, porque ele muda completamente o modelo de autenticação que a gente conhece hoje, né? Em vez de todas as instituições, todos os bancos, corretores armazenarem dados do investidor, ele vai ter controle das suas informações e compartilha apenas o que é necessário com cada um para isso. Então, isso vai ter uma segurança e verificabilidade muito alta. Obviamente, o futuro que a gente vê aqui, isso é baseado em blockchain, então é uma mudança de infraestrutura muito grande, por isso que eu vejo que isso aqui talvez esteja longe ou aconteça de uma forma diferente. Mas a promessa que a gente tem aqui é reduzir fraude, simplificar o Know Your Client, acelerar o onboard de clientes, especialmente num mercado cada vez mais globalizado, que a gente já está vendo essa tendência acontecer também. E por último, a tecnologia que a gente separou é o Compliance Cross-Border, que é nesse mundo que cada ativos e transações cruzam fronteiras com tanta frequência, as instituições precisam garantir uma conformidade simultânea com regulações de diferentes jurisdições. Isso é um desafio imenso, é difícil de manter o track do que acontece aqui no Brasil. Imagina quando a gente tem diversos países onde se atua simultaneamente. Então, a gente tem essas tecnologias de automação de IA que já estão aplicadas para isso. Então, ajuda a mapear a legislação, aplicar regra local, monitorar riscos jurídicos numa escala mais global. Esse é um tema bem relevante hoje, principalmente para o mercado brasileiro, que a gente está cada vez mais integrado de diversas formas, a fluxos internacionais de capital, e precisa equilibrar essa inovação com segurança jurídica. Uma coisa que a gente conversa bastante aqui também, a gente falou bastante na Jornada Diária esse ano, sobre como a gente mantém a governança e essa segurança em tudo que a gente está trazendo com novas tecnologias. No nosso ver, tudo isso junto, todos esses conceitos, não só essas tecnologias, mas essa questão de automatização, globalização, identidade, ele vai formando esse alicerce de uma governança 5.0 que a gente está chamando hoje, né? Então, ele está mudando o perfil dos profissionais que trabalham nessa área, e essas tarefas repetitivas, triagem de documentos, verificação de listas de sanções já está sendo mais automatizada, a gente vê que isso vai diminuindo daqui um tempo, o radar deixa isso muito claro. Então, o profissional de compliance jurídico do futuro vai ter esse papel um pouquinho mais estratégico e analítico, vai ter que interpretar dados, entender algoritmo e garantir que a tecnologia opere de acordo com os princípios éticos e regulatórios, e não vai ser muito mais lendo papel e aplicando sanções, né? De uma forma muito simplificada, eu sei que não é isso que vocês fazem. O radar chama isso uma transição geral de guardião de regras para um arquiteto de conformidade digital. Essa mudança aparentemente não é opcional, ela vai acontecer, ela é necessária. Então, a gente traz essa iniciativa para isso. Ignorar essas tendências é abrir espaço para risco maior de falha de controle, perda de reputação. O mercado está se movendo nesse lado. Quem souber se adaptar vai ganhar vantagem competitiva, vai reduzir custos e principalmente construir uma cultura madura de responsabilidade e transparência. E é por isso que a gente está com essa iniciativa do Radar de Futuros. Ele ajuda a identificar onde a gente vai investir força, tempo, conhecimento, quais tendências acompanhar e que tipo de capacidade que a gente tem que desenvolver. A gente traz ele aqui como essa bússola que a gente tem para navegar nessa nova era da governança e do impacto da tecnologia no mercado em geral. E a gente bate muito na tecla que a tecnologia e a confiança ela precisam caminhar juntos. Então, é um pouco disso que a gente queria trazer, que o futuro da governança não é só automatizado, ele continua sendo humano, mas ele é tecnológico ao mesmo tempo.
Porque atrás de cada sistema, cada algoritmo, blockchain, seja lá o que a gente está usando IA, ainda tem uma decisão ética, estratégica e humana. Então, acho que é essa mensagem que a gente tem que estar trazendo para vocês: olhar para o futuro com esse olhar humano e garantindo que a gente tenha essa visão estratégica e ética juntos. Tecnologia e propósito, tá? E esse é o geral do que a gente trouxe, separamos algumas coisas, então é um pouco do Mood que vocês encontram lá. Obviamente tem outras tecnologias que a gente pode ver, se aprofunda em cada uma dessas que a gente trouxe aqui, mas eu entendi que essa história era legal de contar um pouco a tecnologia aplicável a processos que já existem, como eles estão evoluindo, como garante um pouco essa tendência do mercado cada vez mais global e como a gente vai olhando para isso enquanto profissionais, enquanto indivíduos. Se alguém tiver algum comentário ou alguma coisa para fazer, acho que seria legal ter uma visão de vocês que estão aí no dia a dia, que estão vendo isso acontecer, como vocês se sentem com essas informações. Priscila, você levantou a mão, pode falar. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom dia. Eu tenho uma consultoria de C-Level as a Service, nas áreas de compliance, risco, jurídico e governança. E um dos temas que corriqueiramente a gente aborda é a questão da rastreabilidade das tomadas de decisão de inteligência artificial, né? Então, a gente sabe que nem sempre elas são auditáveis, nem sempre elas são explicáveis, e o porquê que, em determinados casos, elas são apontadas como, vamos dizer assim, uma atipicidade em determinado momento, e no outro, que era muito semelhante, ela não foi alertada como uma atipicidade. Então, esses pontos eu acho que ainda são muito sensíveis para a gente falar que a gente vai só utilizar as questões, as automações ou as tecnologias que estão à disposição para a gente, né? Acho que a gente vai ter um árduo caminho aí, não só de desenvolvimento, mas de preparação dos profissionais que estão vindo. Porque a gente não tem hoje profissional, ou tem muito poucos profissionais que consigam navegar nessas áreas de tecnologia, que vêm do jurídico, que entendem o regulatório, que entendem a operação, e que entendem os produtos e que entendam o front. É tudo muito complexo dentro de um sistema financeiro, né? Então, como é que vocês veem isso e como é que o radar ajudaria a gente nesses processos? Obrigada. Acho que é um pouco. Vou trazer um pouco da minha visão aqui de algumas coisas que você fosse. Acho que o pessoal consegue ajudar melhor. E acho que é uma preparação, a gente está em transformação, é igual você falou. Hoje tudo que eu falei aqui não existe ainda, né? O radar ele é um exercício de olhar para o futuro daqui 10 anos. E tem todas essas dores. Hoje em dia a IA não é explicável. Quando ela for, a gente vai ter muitas mais opções do que a gente pode fazer com ela, como a gente pode regular, como a gente pode usar de uma forma um pouquinho mais útil, né? Porque tem essa dor, assim, a gente tem essa questão da caixa preta, a gente não pode colocar em qualquer lugar e pronto. A regulação não deixa, não é legal, enfim. Tá lá, a gente adoraria colocar em tudo. Esse é o estado que a gente está hoje. E eu acho que tem essa visão de futuro da gente começar a se preparar para essa transição. Acho que o que a gente traz com o radar é isso, assim, uma visão do que está vindo por aí, como você consegue olhar aquilo ali, acompanhar a evolução dessas tecnologias e como a gente pode aplicar no nosso dia a dia e como a gente vai se preparando. Eu acho que essa questão de todo mundo entender de tudo, eu não sei se a gente vai para esse mundo que todo mundo é generalista e vai conseguir olhar todas as áreas. E seria ótimo se fosse, né? A gente até viu em algumas palestras que a gente trouxe aqui essa questão do criativo generalista, que essa pessoa consegue navegar em várias coisas usando a IA como suporte para as coisas que ela não é especialista. Mas eu acho que a nossa proposta aqui é que a gente passe a ter esse olhar para frente, que a gente possa se preparar como instituições, como indivíduos, como profissionais para o que está vindo por aí. Acho que os meninos conseguem falar um pouco dessa visão, um pouco de alfabetização de futuros e como isso é estratégico. Mas Sim, eu reforçaria muito esse ponto do conhecimento, porque alguns de nós estamos super cientes disso aqui e essas discussões fazem parte do nosso cotidiano, e para a maioria não. Para a maioria isso aqui é desconhecido e é preciso linguagem e abordagem para que isso passe a fazer parte das conversas. Nos últimos 10, 15 anos falou-se muito sobre o quanto que a mídia social e todos os seus derivados
afetaram muitos aspectos da nossa sociedade, democráticos, comunicação, etc. Isso é um aspecto de uma tecnologia. E acho que a mesma coisa se aplica aqui. Não é que cada uma das 50 tecnologias representadas tem um potencial disruptivo, cada um deles, mas juntos tende a ter. E para conseguir ter um pouco mais de sensibilidade para onde está caminhando, é preciso essa exposição. E particularmente, acho que teve duas partes da sua pergunta, né? Uma parte sobre o IA explicável como um indicador ou um tomador de decisão, e parte sobre a alfabetização em geral. Para a primeira parte, sobre a IA como assistente ou como alguém que aumenta a sua capacidade, a forma, ou melhor, essa é a forma que eu vejo o melhor uso da IA. Então, reformulando um pouco sua pergunta, para ver se eu entendi, que é a IA em si, claro, ela toma inúmeras decisões e a gente precisa que ela explique, mas ela não deve ser a tomadora final de decisão. O que ela deve fazer é te dar sinais, indicadores de que o risco aqui é alto, o risco aqui é médio, o risco aqui é baixo, por motivos A, B e C, de preferência rodado muitas e muitas e muitas vezes para você eliminar o aspecto estocástico, o aspecto não determinista, pelo menos do modelo de linguagem, que é diferente de modelo estatístico, mas quando a gente trabalha com modelo de linguagem, cada vez que a gente roda, os resultados são ligeiramente diferentes, mas dá para desenhar em volta disso, você roda múltiplas vezes, você cria sinal, né? Você identifica a força daquilo que o modelo está te dizendo, de algumas maneiras. E em termos de desenho de processo, ele deve sempre ser alguém que assiste a tomadora de decisão a tomar a decisão, com mais informações, não de rodar sozinho. Mas isso é uma forma de idealismo, claro. Eu sei que tem inúmeras milhões de decisões que são tomadas por segundo que a gente nem vê. Esse é o ponto mesmo, Michel, porque, assim, obviamente que a tomada final de decisão, vamos pegar um caso, sei lá, de um desvio de atividade para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, tá? Num determinado momento, ela começa a me avisar, por conta própria, que eu teria uma determinada transação atípica. Mas na imediatamente anterior, também seria atípica, ela não me avisou. Quer dizer, esse momento da transição não é claro. Óbvio que se eu vou comunicar ou não é uma decisão ainda que tem que ser pessoal e tem que ter o envolvimento humano, mas nesse anterior é ela que está tomando a decisão sozinha, independentemente dos critérios que eu coloco lá. Ela vai, a ideia da inteligência artificial generativa é que ela vai se aperfeiçoando. Então, a gente não consegue ter a rastreabilidade do quanto ela está se aperfeiçoando e qual é o momento que ela passou a considerar aquilo como uma tipicidade por N elementos e quais foram esses N elementos. Então, nessas transições e nesses momentos específicos, e aí eu trouxe um exemplo que talvez seja mais fácil da gente identificar, né? É complexo a gente trabalhar e a gente mostrar para o regulador que não, que ali passou a existir uma tipicidade que antes não existia, e aí eu vou ter que rodar backtest, e até onde eu vou nesse backtest. Então, essas questões eu acho que a gente ainda precisa estruturar melhor, a gente precisa pensar melhor, a gente precisa ver quais são as regras de governança que a gente vai usar para esses casos. Se de repente a gente escrever uma regra de governança, é que a gente fique menos exposto com uma regra de governança bem escrita, dizendo, olha, se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Mas eu acho que isso tudo ainda é muito novidade e muito pouco trabalhado. Então, é nesse sentido que eu acho que a inteligência artificial ela ajuda, e ela vem para ajudar muito, e eu sou a maior partidária do uso de inteligência artificial. Eu adoro, tá? Eu estudo pra caramba esse tema e aplico esse tema, não só estudo. Mas eu ainda acho que a gente tem riscos que a gente está menosprezando, especialmente por ter sido autorreguladora num passado recente. Eu acho que tem riscos que a gente está menosprezando e que a gente não deveria menosprezar. Onde você vê essas conversas acontecendo? Você citou que em algumas ocasiões ela acontece, mas onde acontece? Elas acontecem quando a gente está falando estrategicamente dentro das companhias. Ou elas acontecem quando a gente vai falar numa fiscalização como autorregulador, que eu já fui. Então, que a gente vai fazer uma
uma auditoria ou alguma supervisão e a gente se depara com alguma questão dessa. Aí começam essas discussões. Mas é muito tarde para ter esse tipo de discussão, porque você está no meio de uma fiscalização, de uma supervisão, de um regulador, de um autorregulador. Então, eu acho que a gente precisa ter conversas dessas em fóruns abertos e de uma forma mais recorrente para conseguir chegar num bom termo antes que essas tecnologias de fato estejam implementadas dentro das instituições. Porque depois é muito fácil vir o regulador falar, não, mas eu não concordo com nada disso e multar. E é isso que a gente vê acontecer, entendeu? Então, existe uma insegurança por parte das instituições no uso dessas tecnologias, e eu concordo. Eu acho que tem que ter uma insegurança, embora eu seja muito a fim de que isso aconteça, porque a gente diminui custo, a gente mitiga risco de avaliação, às vezes, pessoal, então você garante que o processo vai ser feito sempre da mesma forma. Tem uma série de benefícios, mas eu acho que a gente ainda precisa de maiores discussões nesses quesitos. Eu vou querer sondar o fato de termos 150 pessoas na sala. Alguém tem outras experiências positivas disso? Porque eu estou adorando esse direcionamento e eu sinto que é o que mais falta. Assim, do nosso lado, como entidade, como instituto de pesquisa, o que a gente mais faz é tentar estimular essas conversas. Porque faz falta, faz falta. E quem toma a decisão não conhece. Porque muda rápido, é difícil entender, é complexo, não foi o que você estudou. Mil motivos para não entender. Tudo que você descreveu a gente vê acontecendo assim, em outros países de outras indústrias, então não é exclusivo. Mas alguém mais aqui tem ou corrobora com a sensação de que não existe essa conversa, ou tem evidência para o contrário, seria muito, muito bacana ouvir de vocês. Porque talvez exista, e o pessoal só não sabe, não conhece os outros ou os lugares que essas conversas estão acontecendo. Exato. Assim, com o regulador, eu posso te dizer que ainda acontece muito pouco, tá? Perto do que poderia acontecer. E eu adoraria ajudar a acontecer, viu? Muito bacana, muito obrigado, Priscila, por explicar. Enquanto talvez outras pessoas esperam e compartilhem suas perspectivas, a gente vai deixar uns minutinhos para perguntas e respostas no final, mas acho que seria bacana mostrar um dos recursos mais importantes do radar, que é exatamente a forma de conseguir utilizar a inteligência generativa dentro do contexto do radar. Ou seja, nós temos um conjunto de dados estruturados, que é o radar, então tem tecnologias, tem títulos, tem descrições, elas têm graus de maturidade, graus de prontidão. Esses dados estruturados podem ser colocados em contexto para que nós possamos conversar com esses dados e fazer perguntas a eles. Então, vou mostrar tudo isso em tela, que vai ficar tudo um pouco mais evidente. Então, primeiramente, vocês conseguem todos acessar o radar em futuros.ambima.com.br. Vou deixar aqui na tela um segundo. O assistente em si, descobrimos da última vez que muitos de vocês estão em redes com restrições, então o assistente talvez não funcione dos seus computadores, talvez funcione melhor do celular, dependendo das características da rede, e pensando nisso, a gente vai apresentar o assistente rodando na tela, que fica uma forma um pouco mais acessível para quem não consegue. E, claro, como todos os assistentes, eles não são gurus, eles não são consultores, eles são meramente, né, entre aspas, criadores de respostas para nossas perguntas. Então, a forma que a gente faz pergunta importa muito, a forma que a gente formula as perguntas, e como todo mundo que vem experimentando com diferentes modelos de linguagem, entendam que é sempre um ponto de partida, é sempre um complemento, é sempre uma forma diferente de você olhar para aquilo que está pensando, né? Ele não substitui o pensamento. Pelo menos ainda não, talvez no ano que vem. E trouxemos alguns pontos de partida, que eu vou deixar na tela um segundo antes de trocar para o radar rodando mesmo, que são alguns pontos de partida sobre como explorar o assunto governança a partir de diferentes prompts. Então, aqui são os pontos que a gente propôs, mas eu vou trocar a tela, voltar para o radar, e aí todo mundo vai poder entender como que o radar consegue ser utilizado em conjunto com as perguntas, assim que eu achar as perguntas. Então, por exemplo, o assistente está sempre disponível aqui na barra lateral.
o assistente dá algumas sugestões de prompt. Então, temos uma base de sugestões e aparecem sempre algumas diferentes quando você não sabe o que perguntar. Mas, por exemplo, se a gente quiser olhar para transparência e rastreabilidade nos processos, já que está sendo discutido, podemos colocá-lo como ponto de partida no assistente e ele vai ler ele conhece todo o conteúdo, né? Tudo está em contexto e ele serve como busca. Busca tanto literal quanto metafórico, né? Aqui a gente fez uma busca um tanto literal. Então, algumas dessas tecnologias têm os mesmos termos, mas como sabemos, todas as boas IAs enxergam aquilo que é adjacente, não só aquilo que é literalmente a mesma coisa. Então, se a gente pergunta sobre transparência e rastreabilidade, ele deu, curiosamente, IA em borda, né? Edge AI, porque permite, né? Não foi uma busca literal, ele permite que parte da inferência, né, da resposta do IA aconteça no dispositivo e não no servidor, que é uma maneira, segundo o IA, de aumentar a transparência e rastreabilidade. Os contratos inteligentes, naturalmente, é uma resposta mais previsível, porque tem tudo a ver com isso. Proof of Stake, eu não conheço suficientemente de cripto para descrever como Proof of Stake é diferente de Proof of Work, talvez alguns de vocês sim, mas a ideia de rastrear as transações claramente tem tudo a ver com nossa pergunta de rastreabilidade. Também a tokenização de ativos e o próprio Drex tem isso sendo considerado. Eu estou descobrindo muita coisa, eu definitivamente não sou expert no assunto, e eu mesmo utilizo o assistente como forma de enxergar lateralmente pelo conteúdo. Porque quando a gente descreve as tecnologias, quando a gente categoriza elas, coloca, avalia, uma série de decisões editoriais são tomadas e o modelo de linguagem enxerga através dessas informações, né? Ele vê de forma transversal. Então é sempre bacana usar perguntas que não encaixam numa categoria necessariamente, mas que consigam olhar os pontos que elas têm em comum. Então, por exemplo, outra pergunta aqui das propostas que tem a ver, que tem uma leitura um pouco mais transversal e não tanto de busca, é que a sugestão de existem tecnologias que ajudam a detectar ou mitigar conflitos de interesse. Eu não sei a resposta, vamos descobrir. Aqui não tem uma resposta literal, não tem especificamente uma tecnologia ou outra, mas o modelo de linguagem tenta traçar uma resposta a partir do conhecimento dele. Então, IA para compliance, ok, faz todo sentido. Infraestrutura de compliance automatizada, tecnologias parecidas, são fundamentais. Permite monitoramento contínuo de transações, comportamentos, identificando padrões e anomalias que podem indicar conflitos. Aí entraria a IA para due diligence, e além disso, volta a IA em borda, e a detecção de fraude em tempo real. Ou seja, ele tenta compor uma resposta para a nossa pergunta que utiliza o conhecimento da pesquisa. Ele não utiliza o conhecimento em geral. Ele responde com conhecimento em geral, mas ele se refere sempre aos exemplos de tecnologias presentes na pesquisa, com o contexto de importância, prontidão, embora isso não apareça necessariamente aqui. Outro uso que eu gosto de fazer me ajude a criar um cenário sobre a educação financeira para 2030. Por exemplo, é um assunto um tanto transversal, porque vai ter exemplos de tecnologias em todas as categorias, potencialmente, e pronto, em segundos, ele nos diz que a educação financeira gamificada, ok? Temos literalmente um hit, né, um match entre o termo buscado e proposto, mas aí ele extrapola um pouco. Então, inteligência coletiva e investimentos pode funcionar comunidades online, onde investidores compartilham estratégias e insights. Isso acontece muito no Reddit, pelo menos, no Reddit. E sugere robô advisors e open finance, eventualmente. Então, sempre colocando a tecnologia em contexto dentro da resposta. Acho que são 3 exemplos um pouco distintos. Eu espero que faça sentido, tanto para as buscas que vocês façam, quanto para qualquer outra coisa que você, né, qualquer tipo de pergunta que tenha como objetivo navegar as informações presentes, o assistente responde muito bem. Eu vou parar aqui para eu conseguir ver a tela de novo. Deixa eu responder. A Vanessa perguntou aqui se essa IA tem a ver com a IA regulatória que a Anbima informou há um tempo.
Não, são coisas diferentes, tá? A gente está desenvolvendo um assistente de IA que vai ser especialista nos códigos de autorregulação da Anbima, nesse primeiro momento. Tá bem avançado, tá? A gente está com a nossa intenção é lançar ela ainda esse ano, na versão beta. Então, não é disso que a gente está falando aqui, tá? É outra iniciativa, vocês devem saber disso muito em breve, mas está Múltiplas em testes inteligências. finais. É. E, Em em termos de metodologia, eu acho que os assuntos, assim, a forma que vocês vão utilizar o radar e o assistente é onde nós mais queremos aprender e ouvir. Então, parte desses encontros servem para ouvir de vocês. Antes de pular para mais perguntas e respostas, a gente vai deixar uns minutinhos a sala aberta aqui para mais perguntas. Queremos fazer uma última leitura de Slido para perceber aqui o quanto que mudou a percepção sobre governança, se a gente enxerga oportunidades também no futuro da governança. Então, olhamos um pouco para o presente, agora tendo falado sobre as tecnologias que devem afetar o setor, vamos voltar para a pergunta e olhar para o que vocês enxergam de oportunidades futuras. Se é que mudou alguma coisa. A maior oportunidade no futuro em governança é tempo, por enquanto. Controle. Controle vencendo. Desenvolvimento é oportunidade. Segurança, colaboração, robustez e abrangência. Controle de novo, controle digital, praticidade. Informação e controle. Controle definitivamente vencendo o argumento. Amplitude de informação. Treinamento, voltando como assunto. Segurança, acho que todo mundo escreveu segurança ao mesmo tempo. Automatização e organização, bom uso para IA. Agilidade, outro bom uso para IA, a partir do momento que ela nos ajuda a agir com mais facilidade. Rastreabilidade. E parece que encerraram as participações. Não, tem mais uma pessoa votando em rastreabilidade. Os temas ficaram claros, surgiu organização aqui também. A segurança com controle e rastreabilidade vencem como principais oportunidades no futuro de governança. Claro que é um assunto infinitamente complexo, estamos meramente expondo um pouquinho de uma nova perspectiva do que a tecnologia faz acontecer. Não deve ser surpresa para tantos de vocês, deve ser mais uma confirmação de que tudo isso esteja acontecendo. E com isso, queremos deixar alguns minutos para ouvir de vocês. Perguntas ou no chat ou no microfone. Estamos aqui como pessoas que passaram muito tempo aprendendo sobre as tecnologias presentes no radar, mas tentando trazer um pouco de perspectiva para o uso de vocês. E talvez não haja dúvidas, respondemos tudo. bom, não tendo comentários, acho que a gente pode seguir para o encerramento, certo? Acho que um resumo do que a gente está falando aqui é um pouco que a gente, né, não estamos falando só sobre tecnologia, e sim como a gente consegue manter o mercado continuar sendo confiável e relevante nesse mundo que está mudando rápido demais, né? E o radar é uma tentativa da gente de ajudar vocês a entender o que está surgindo, o que está ganhando atração e como isso pode mudar e impactar o nosso setor, né? Assim, é uma ferramenta, mas também é um convite para pensar o futuro como estratégia de hoje. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui com essa trilha, além de apresentar a ferramenta, tentar levantar essas discussões. Acho que foi legal ver como o slide mudou do começo para o final, deu para ver que a gente conseguiu botar algumas ideias aí para vocês, e acho que isso vai fermentando aí no futuro. E eu acredito que a governança, não só a governança, mas muitos aspectos do nosso mercado vai ser mais colaborativo, transparente,
e digital e ético. Acho que isso depende tanto da tecnologia quanto da gente que está por trás deles, né? Acho que é isso, gente. Espero que vocês usem o radar, que ele sirva essa bússola para orientar, inspirar e ajudar vocês a construir um dia a dia cada vez mais inovador aí, sem deixar de ser responsável. Obrigado para todo mundo que participou. Espero que vocês respondam a enquetezinha de que acharam desse workshop aqui. A gente tem mais um no fim de novembro para falar um pouco de como vai ser o investidor de 2035. Então, vai ter essa pegada um pouquinho mais de como essas tecnologias vão impactar o nosso relacionamento e como o investidor se relaciona com as instituições. E é isso. Muito obrigado. E qualquer coisa pode procurar a gente e a gente vai se falando. Abraços, até o próximo.